Opa! Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é feriado para quem não gosta de estudar. Dia 21 de abril de 2021, 8 horas e 6 minutos, G4 na área. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu não sei se vocês viram um vídeo ontem de um vereador agraciando os dentistas pelo dia de hoje. Parabéns aos dentistas. Ah, não, é sério isso? Sim, cara. O cara dizendo assim, ó, parabéns aos dentistas, porque dia 21 de abril é o dia de Tiradentes. Não pode ser, cara. Vocês não viram, cara? O cara é aqui, eu acho que de dois irmãos, eu não lembro. Ó o Délio aí, ó. Tava Aí, falando de ti, Délio, velho. eu não lembro qual cidade que o cara tava parabenizando os dentistas pelo dia de hoje. Não. Olha. Bom dia, gurizes. Tudo bem? A minha preocupação era com o Fernando, porque o Fernando ontem ficou postando fotinho na noite, ontem foi fazer uma noitada com a família, restaurantezinho, vinho caro. E aí, Fernando? Bom dia a todo mundo. O G4 não para, o G4 não dorme, né? O G4, uns por uns fundamentos, outros por outros, mas o G4 não dorme. Nós fomos para um restaurante com isolamento social aí estabelecido. Agora, Gramado, o restaurante fecha às 10, né? Mas já fechava às 10, porque a maioria era da terceira idade mesmo que nos restaurantes. A cidade dorme cedo. Mas levamos aí a Betinoca para dar uma volta aí, já estamos de volta, né? E foi muito legal. Ontem tivemos a resenha G4, segunda-feira a gente teve o nosso encontro aí, tratando do direito probatório, admissibilidade e valoração, dando uma mexida, uma atualizada na galera com alguns julgados mais recentes a respeito do tema da prova no processo judicial. Convido os colegas, né, que não acompanharam a aula ao vivo para que passem lá no Hotmart. Já encaminhei os slides, são 20 slides que a gente usou no material, especialmente montado aí para o Área G4, e a gente não para mesmo, porque eu tive que montar o material no domingo, e depois segunda, agora é feriado. Aproveitou o domingo? Sim, aproveitei, mas estava aqui fazendo toda a atividade, e hoje também a gente começa bastante cedo, atualizando o pessoal sobre um tema que foi julgado, né, agora recentemente pelo STJ, acho que é uma preocupação do G4 no nosso café da manhã, dentro aqui do nosso plano de assinatura, trazer os temas mais atuais, e esse julgamento foi justamente no mês de abril, né? Então nada mais atual do que essa questão envolvendo a isenção do imposto de renda, quando firmado aí pelo STJ no tema 1037, a gente vai avançar durante então o nosso encontro de hoje a respeito desse tema. Interessante, o Délio está colocando para nós um códigozinho ali do StreamYard, vou botar aqui na tela. Eu não sei qual foi o colega ou a colega que deu bom dia de Salvador, que inveja branca. Até eu gostaria de saber quantos graus tem em Salvador, porque aqui na Grande Nova Prata está 14 graus, Gramado deve estar -2 nos termômetros. No termômetro do centro. No termômetro do centro, -2. Está -2, mas a temperatura correta deve estar em torno de 13, 14 graus. Mas sabemos que há necessidade da abertura da CPI dos termômetros de Gramado, né? CPI dos termômetros. E aí, Alexandre e Márcio, bom dia, queridos. Bom dia, Anderson, bom dia, Fernando. Eu acreditei em ti ontem, tinha certeza que tu estarias inteiro aqui hoje. Eu sempre acredito em ti, Fernando. Bom dia, Márcio. E bom dia, colegas. Coisa boa, né? Eu sempre aprendi uma coisa com a vida, que quando a gente anda na contramão, às vezes a gente vai mais longe, né? Depende da contramão, claro. Mas certamente levantar às 7h30 da manhã num feriado
nacional, então é o Brasil inteiro parado, é diferente de um feriado regional, né? É um feriado em que todo mundo para. A gente levantar às 7h30 da manhã para fazer análise previdenciária, discutir direito previdenciário, é um indicativo, penso eu, que estamos no caminho certo, né? Então eu quero parabenizar os colegas que estão aqui ao vivo conosco, isso tem que ser destacado, isso é muito importante, né? E aqueles que estarão assistindo posteriormente a gravação desse café, sintam-se provocados aí no próximo feriado nacional. O próximo será 1º de maio, cai num sábado, mas a gente tem ainda a Independência, a Proclamação da República, né, alguns outros feriados. É muito, muito bom a sensação de a gente estar fazendo um esforcinho a mais, né, nos momentos que talvez estariam mais vocacionados para o descanso, né? Então, vamos embora, vamos falar de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, um grande nicho para a advocacia previdenciária, muito pouco explorado, diga-se de passagem. Verdade. Buenas, 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 bom dia para todo mundo, bom dia, guris, bom dia, colegas da comunidade, bom dia, Betina, também para ti, tudo certo? E, bom, gente, essa questão de feriado, né, para o G4 não faz muita diferença. O G4, na verdade, só parou até agora no recesso, até porque também ali a gente entende que o próprio colega tem que estar um pouco mais aliviado desse sentimento de dever de estar aqui, né, nos assistindo e participando. A gente tem que dar uma desligada, uma vez de vez em quando a gente tem que realmente dar uma paradinha para recarregar, mas é que o direito previdenciário não dorme mesmo, né? A gente faz até uma alusão àquele filme, né? O Dinheiro Nunca Dorme, né? Que é um filme sobre Bolsa de Valores, com o Michael Douglas, né? Que é o personagem central do filme. E sem fazer uma alusão puramente financeira da questão, mas o direito previdenciário não dorme. A gente vai dormir num dia, já acorda com uma novidade no dia seguinte. Então, o feriado, pelo menos, é a quase certeza, de que não vai ser publicado nada hoje. Então, assim, dormimos ontem, hoje vai ser igual a ontem, mas a gente já tem que revisar o que aconteceu ontem, né? E também, assim, para nós não é algo tão difícil, porque a gente aqui também faz o que gosta, né? Então, a gente está trabalhando em cima de algo que a gente verdadeiramente ama fazer, que é conversar sobre o direito previdenciário, mas a gente também ama o próprio direito previdenciário. Acho que todos nós aqui, e acho que toda a comunidade, ela é movida por esse sentimento de apego, um sentimento afetivo até em relação à nossa matéria, e a gente sempre fica muito preocupado com as sucessivas mudanças, porque parece que estão mexendo com a gente mesmo, né? Parece que estão mexendo com a gente, né? Ontem eu recebi algumas informações de noite, que eu vou checar agora, que eu quero confirmar, que me preocuparam demais, assim. Que o INSS está aceitando aquelas coisas de emissão de guia, de pagamento de indenizações. Ele emite a guia, o sujeito paga e depois ele está indeferindo os benefícios. Um movimento moral puro, né? Mas o INSS está fazendo um movimento muito perigoso, que é um movimento autoritário. Está começando o INSS a entrar num campo muito arenoso, movido por algumas pessoas que têm talvez um sentimento de propriedade em relação ao direito previdenciário, eu não vou dizer quem, mas todo mundo sabe, propriedade em relação ao direito previdenciário, propriedade em relação à inteligência, né, do direito previdenciário, propriedade em relação ao próprio Instituto Nacional de Seguro Social. Eu faço, eu mando, eu digo, eu determino. E isso está escorregando para um lado da autoridade, do autoritarismo muito perigoso. Porque não existe nenhum, e eu vou confirmar essa informação, eu vou atrás, eu vou receber os processos administrativos, foram 5 indeferimentos para uma pessoa só. Nossa. 5 indeferimentos na situação idêntica. Eu vou receber os processos administrativos e eu vou analisar. Me parece que o INSS, não o INSS, porque o INSS não pensa, ele é pensado por alguém, está enveredando para um lado assim, não gosto que isso esteja acontecendo, vou vedar. Mude-se a lei, faça-se pelo plano da legalidade e da democracia. Jamais pelo plano do autoritarismo. Porque eu não gosto, porque eu acho injusto, como eu ouvi esses dias,
a contribuição única é um absurdo, então vai lá e mexe na lei. Isso aí. Eu também acho ela um absurdo. Eu criei, acho ela um absurdo. Eu criei, que eu digo a expressão, obviamente eu não criei a contribuição única, mas eu criei a expressão. Eu acho um absurdo uma contribuição poder mexer numa vida. Eu acho. Mas tá lá, assim como eu achava um absurdo poucas contribuições do PBC destruírem uma vida. Também achava um absurdo. Que era o tal do divisor mínimo na modalidade anterior. Agora, por causa do que eu acho, eu vou mudar o comportamento da autarquia com base numa caneta que não passa pelo processo democrático? Não. Isso não. E essa briga eu compro. Compro muito forte. Todo mundo tem observado ultimamente que eu tenho falado bastante sobre o contencioso, sobre a fragilidade do contencioso, mas não me provoca. Não me provoca, porque eu vou para o contencioso muito forte daí. Porque isso aqui é inadmissível. Numa caneta, tu resolver, e eu vou confirmar essa informação, mas eu já tinha informação da informação, que ia acontecer isso. Numa caneta, tu dizer que não aceita mais períodos indenizados, mas então como é que tu aceita a guia paga? Como é que tu emite a guia, então? Aí tu coloca o segurado numa arapuca? Isso é muito sério, hein? É muito sério. Por isso que eu digo, eu vou confirmar, mas a informação partindo de quem veio é séria. Porque já tinha me alertado para que isso ia acontecer. Pessoa que tem contatos dentro da INSS me falou, Márcio, vão fazer. Eles não vão mais permitir essa coisa das indenizações e também vão atacar a contribuição única. Quando me falou isso, eu disse, bom, vou atacar a contribuição única fazendo a lei que tem que ser feita? Beleza, tá tranquilo. Se fizer a lei, atacaram, tá resolvido. E acho que tem mais que fazer lei mesmo. E vou dizer isso aqui, dentro do G4. Tem que fazer. Tem que fazer. Agora, a indenização de períodos é uma garantia. É uma garantia que está na lei hoje, que está no decreto e está na lei. Não pode vir alguma coisa... Está na lei, especialmente, porque o artigo 45A da 8212 garante. E, Márcio, sabe o que isso me lembra? Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Tu está tocando aí num tema que é o cerne, né, do direito processual administrativo previdenciário, né? Envolve uma série de princípios, inclusive, a partir do momento que a administração emite a guia, né? Mas isso que tu está me relatando está me lembrando muito o autoritarismo existente até hoje nos processos administrativos disciplinares, que são, por sua natureza, altamente autoritários. Eu nunca vi um servidor público, por exemplo, vencer um processo administrativo disciplinar. Eu nunca vi um servidor público conseguir comprovar a sua inocência ou a não incidência na norma que está sendo trazida pela comissão sindicante, coisa e tal. Normalmente se precisa do controle judicial, né, para se resolver. Nós temos uma tradição de muito autoritarismo do processo administrativo. O processo administrativo não disciplinar, que seria esse processo gracioso, digamos assim, esse processo que envolve a Previdência, ele teve um desenvolvimento um pouco mais amplo nesses 30 anos de Constituição. O disciplinar segue sendo altamente autoritário. Se algo desse tipo vingar, como tu está relatando, a gente vai entrar numa seara extremamente delicada. É uma arapuca, como tu disseste bem. Exatamente. E aí a gente vai ter que, me desculpem fazer uma introdução um pouco mais longa sobre isso, mas é muito sério e isso vai ser matéria, obviamente, aqui de debate, nós vamos trazer isso para cafés, porque essa questão de ser dono das ideias e do que eu acho, porque eu vendo aquela ideia, então ela tem que dar certo, isso não vai colar com o G4. O G4 está à disposição aqui. Está à disposição para entrar nessa briga, se for necessário. E entrar nessa briga é entrar nessa briga mesmo. Sabe aquela coisa do o amigo está brigando, o que a gente faz? Voadora nas costas, a gente vai fazer. Quando o amigo está apanhando, não tem essa. Não tem essa. O amigo está apanhando, é voadora mesmo, que a gente já chega dando. O bom amigo não é aquele que separa a briga, não é assim? O bom amigo é aquele que entra chegando dando a voadeira, não é assim? Mas vai ser assim que o G4 é assim que o G4 vai fazer nessa hipótese, porque a gente não admite. Não tem aqui o sujeito que é A, B, C, porque ele é o cara ou ela é a cara. Não tem isso. Não tem isso. Aqui a gente preserva o direito previdenciário e a justiça dentro do que a gente entende, obviamente, dentro do que a gente concebe, sem autoritarismo de achar que é justo ou injusto porque eu quero. Não. Tem lá um procedimento para emissão de guia. Qual é a consequência da guia paga? Aproveitamento do tempo. Ponto. Ah, não vale para carência. Entendo.
Tá bem, artigo 28, parágrafo 4º do decreto está dizendo, tá, não vale para carência. É razoável não valer para carência? Tá, é razoável. Entendo até que é razoável. Poderia discutir? Poderia, porque não é a lei que está dizendo, é o decreto. Então, a gente já poderia discutir até a própria legalidade de não valer. Agora, mandar, ó, vem cá, prova para mim, eu aceito, emito a guia e depois eu indefiro? Não. Isso não. Isso não. Essa má-fé processual, essa má-fé de comportamento de má-fé, nós não vamos aceitar. Isso nós não vamos aceitar. Cai do céu aí a oportunidade de discussão desse processo com um dano moral, e eu acho bem plausível o deferimento nesse caso, né, cara? Porque realmente é bem ruim. Antes de passar a palavra para o Fernando, para a gente entrar no tema, eu fiquei curioso o seguinte, a Ivete falou que está tomando café da manhã, eu quero saber o que essa gringa da Serra Gaúcha está tomando de café da manhã, a Vivian também está tomando café da manhã, e a Zuzu está de pijama. A Zuzu tem cara de que usa pijama de zebrinha, Márcio. A Zuzu tem cara de quem usa pijama de zebrinha, e pantufa de zebrinha também. Com capuz. Com capuz. Zuzu, diz para nós se o teu pijama é de zebrinha ou não. Vamos lá, então, Fernando Rubim, traz para nós aí, compartilha conosco esse tema fantástico proposto por ti hoje e vamos debater. Eu estava acompanhando aqui, né, atualizando a respeito do STJ e a última informação que a gente teve é essa questão do alcance da isenção tributária para portadores de doenças graves. E, embora o tema, a princípio, seja de ordem tributária, né, é algo que a gente precisa examinar e debater no âmbito aqui do direito previdenciário, porque tem uma relação muito forte aí com os segurados da Previdência, né? E também porque são alternativas para advogado do nosso plano de assinatura do ARAG4, né, da nossa comunidade, para que vejam alguns outros desdobramentos e não fiquem especificamente trabalhando, né, com questões previdenciárias por toda a dificuldade que a gente tem na área. Eu falo isso porque, historicamente, nas minhas aulas aí de acidente de trabalho, aqui mesmo dentro do ARAG4, a gente ressalta as possibilidades de outros encaminhamentos fora do campo previdenciário especificamente, pelo menos em duas áreas, que seria a área de reparação de dano, de acidente de trabalho, que já é uma área trabalhista, e também a área de seguro privado, que é uma área, então, basicamente, que se aplica direito civil, direito consumidor, e em que o advogado da previdenciária pode estar apto, né, como eu conduzo essa área no meu escritório, para desenvolver esse nicho aí de saúde do trabalhador. E dentro desse mesmo campo, digamos assim, o macro campo de saúde ou de direito infortunístico, como é reconhecido, Anderson, a gente tem esse alcance do direito tributário, correlações do direito tributário, não é, Triquês e Márcio, em que a gente possa trabalhar com essa situação da doença grave. E aí, nós já fizemos uma ação recente em que a isenção em relação à doença grave foi requerida, Márcio, na petição inicial envolvendo previdência pública e previdência privada, para o mesmo segurado, né? Previdência privada ou regime geral? Não, regime geral e a previdência complementar. Entendi. Beleza. Isso. Não, é que tem uma discussão sobre a previdência privada, por isso que eu fiz questão de trazer. O fundo de pensão, no caso, né? Previdência privada fechada, né? Isso. Tinha essa questão em que a gente está tentando construir aí, já que muitos segurados podem ter essa complementação vinculada aos fundos de pensão aí, e isso pode ser um elemento, e o próprio STJ, ele muitas vezes ele acaba julgando previdência privada, né, nesses temas aí envolvendo imposto de renda. Então nós temos todo esse contexto, e para mim a grande questão
que seria colocado em debate, né, seria o termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos a título do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos portadores de moléstia grave, né, que esse marco inicial da isenção não ficaria adstrito à emissão do laudo oficial. Ela poderia ser fixada na data que foi comprovada a doença, ou seja, na data do diagnóstico médico particular. Então, aqui é o reforço, me parece, nessa concepção do STJ, primeiro da inexistência de hierarquia dos meios de prova, dessa possibilidade do magistrado não estar adstrito ao laudo oficial, o que no Código de Processo Civil está previsto lá no artigo 479, e o reforço dessa questão do laudo médico particular, que vem de acordo com a própria legislação recente do auxílio-doença, que até 31 de dezembro desse ano tem toda uma sistemática agora aí de possibilidade de concessão com documentos particulares, e nesse mesmo alcance, me parece, a gente pode inserir esse tema, então, do marco inicial da isenção aí do imposto de renda, né, do período em que comprovada a doença. Aí tem a questão dos limites ali também, alguns temas acessórios, como aquela questão da taxatividade do rol das doenças, né, que o STJ já se manifestou em algumas oportunidades negando essa extensão maior, mas já é um avanço, pelo menos, o reconhecimento que o documento médico particular pode definir o marco da isenção. Sim, eu só queria a gente ir passo a passo em relação a isso. Então, duas perguntas e uma, que nem repórter esportivo, tá? Primeiro, Fernando, questão da prescrição, tá? É do laudo, mas fica restrito aos 5 anos, eu acredito, né? A respeito da prescrição, não houve modificação do entendimento, né? Tem uma súmula histórica já do STJ a respeito do tema. Com relação a isso, são temas correlatos que têm que ser interpretados conjuntamente. Tá. Parece, Triqueso, o que o Triqueso está tendo na cabeça, não sei. Repetição para repetição, vocês dizem? Sim, porque ele vai ter, conforme o Fernando dispôs, a princípio vale o laudo particular, retroage até o laudo, obviamente, se o laudo é de 6 anos, como início da doença grave, ele vai receber os últimos 5, e não os últimos 6. Né? Isso. Beleza, só para deixar bem claro, né? A não ser que nós estejamos, ou pudéssemos estar diante de uma pessoa no conceito de absoluta incapacidade, né? Civil. Sim. Aí nós poderíamos trabalhar a prescrição de uma outra forma, né? Porque não ocorreria. Boa, Márcio, porque daí sim, mas o que eu quis dizer é que segue a legislação vigente. Segue, então. E no caso, a legislação aqui é o decreto 20.910 de 1932, até hoje. Até hoje vigora o decreto 32, são 90 anos de vigência, né? Do decreto da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, né? Súmula 85 do STJ, nesse caso, não aplicável. Olha que interessante, pessoal, e essa questão que o Márcio traz, lembrando dos situações que nós podemos sobrepor a prescrição, e aí nós falamos dos deficientes mentais. Não fluir o prazo. E o próprio requerimento administrativo, né? Também. Esse tipo de demanda o prévio requerimento administrativo. Claro, tema 350 seria, digamos, por analogia, aplicável aqui. Isso aí. Aqui em Porto Alegre, as duas turmas tributárias exigem o prévio requerimento e é muito raro no país alguma vara não exigir, né? Isso acontece muito no regime próprio também, né? E no TJ do Estado do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Os TJs, eles exigem esse prévio requerimento. Tá. Isso aí. Antes de nós entrarmos no prévio requerimento, Alexandre, que eu gostaria que tu falasse sobre isso, né? Qual é o passo a passo, como é que se impulsiona esse pedido? Só lembrando, né, pessoal, a gente vai entrar naquela discussão que nós abordamos até eu acho que na minha penúltima aula, sobre a questão do absolutamente incapaz, né, Márcio, que foi retirado o requisito
como absolutamente incapaz, com alteração do Código Civil em 2015. Tá? O deficiente sai do artigo 3º do absolutamente incapaz, permanecendo absolutamente incapaz tão somente os menores de 16 anos de idade, ele passa para o artigo 4º como relativamente incapaz em alguns casos, não em todos os casos. Então, aqui seria uma construção que a gente poderia fazer e baseada exatamente naquele foco da nossa aula para poder inserir essas pessoas no artigo 3º, em que pese ter tido a alteração legislativa. Muito bacana, cara. Tá caindo de madura essa aula lá para o pessoal que tiver uma situação como essas, poder assistir novamente. Só desculpe, porque é impossível não dar um pitaco sobre isso, né? Quando a gente fala de absoluto e relativamente incapaz, historicamente, sempre foram envolvidos outros 2 institutos aqui. O Instituto da Representação e da Assistência, né? Se eu verificar num caso concreto que o sujeito não pode ser assistido, por quê? Porque o assistido é aquele que pode praticar junto. O assistido é aquele que tem o mínimo discernimento necessário para praticar o ato junto. Se eu estiver diante de uma situação de fato que demonstre que ele não pode praticar junto, por mais que eu chame de assistência, eu estou tratando de representação. E tem um outro detalhe. 2 outros institutos estão associados à assistência e representação. Anulabilidade e nulidade. 2 outros institutos associados à assistência e representação. Anulável é o ato praticado por aquele que pratica sozinho, devendo estar assistido. Por que é anulável? Porque ele pode ser convalidado. Nulo é o ato praticado por quem sozinho pratica algo que nem assistido poderia fazê-lo, porque somente representado. Então, são situações que a gente precisa investigar com mais profundidade para poder fazer uma construção como essa, mas ela está aí, está caindo de madura. Eu não engoli até hoje essa história, Anderson, de acabar com a absoluta incapacidade, porque na prática não acontece isso. Porque na prática, o que o Anderson trouxe é o seguinte: o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a pessoa tem que ser ouvida, né? Perfeito. Ela tem autonomia, né? O Estatuto traz esse novo marco vinculado à própria Constituição Federal, né, que tem como centro irradiador a pessoa humana. Então, quer dizer, se o cara é absolutamente incapaz, vamos ouvi-lo, né? Porque, de repente, ele possa... Antigamente, ele era apartado e estigmatizado. É verdade, né? É verdade. Deixa eu contar, então, para vocês um caso pessoal, rapidinho, 1 segundo, 15 segundos. Fomos fazer audiência, quando a minha mãe ainda estava viva, minha mãe faleceu no ano passado, a audiência da minha mãe de interdição. Minha mãe estava com Alzheimer. E o juiz, não, quero ouvi-la. Casualmente, o juiz tinha sido aluno da minha mãe. Que legal. Tinha sido aluno da minha mãe. Minha mãe entrou na audiência e começou a falar, deu 1 minuto, o juiz falou, não preciso ouvir mais nada. Ela não tem a menor condição de expressar a vontade dela. Ficou provado que a minha mãe não podia ser assistida, minha mãe não tinha que ser ouvida. Não tinha que ser ouvida. Ela tinha que ser representada, entende? Mas, enfim, eu acho que é uma discussão muito boa que o Anderson sempre trouxe para cá e a gente precisa amadurecer ela mais ainda. Que legal. Alexandre, vamos para o passo a passo aí, então. Como é que se pode fazer esse... Step by step, o baby. Step by step, o baby. O baby. Gonna get to you, girl. Até o Fernando aqui. Gil, a G4 é cultura. New Kids on the Block. E aí o Rubim, que é o nosso bebê. Até o Fernando pira. O Rubim pira com o New Metal, né? Que é o New Kids on the Block. Que figura. Não, New Kids on the Block era muito bom. Eu tinha as fitas, eu lembro. Era muito bom. Rebobinava na Bic ou não? Na Bic, olha, né? Só, eu... Aqui, ó. Na aula, a galera com a Bic aqui, ó, rebobinando fita. Bem assim, bem assim. Ela entrava, né? A Bic entrava direitinho e tu conseguia rebobinar a fita sem gastar pilha do Walkman. Não era auto-reverse. Na verdade, eu queria só assim, né, seguir no que o Fernando já trouxe, assim, tentar abrir um pouco mais o tema, e aí já passo a palavra para vocês para a gente problematizar e seguir, assim. Deixar, assim, alguns pontos claros para os colegas. Primeiro, estamos tratando de isenção de imposto de renda sob proventos de aposentadoria.
Então, é aquilo que incide sobre o provento da aposentadoria, né? Portanto, aqueles benefícios em que não incide imposto de renda, não há que se falar em isenção de imposto de renda, ou aqueles beneficiários da Previdência Social, do regime próprio ou da Previdência Complementar, que não têm, né, a incidência de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, por razões justamente de tabela, lá dos 28 mil, ou que agrega se tem mais de 65 anos, né, que tem um valor suplementar que agrega, se não estiver dentro da incidência do imposto, não há que se falar na isenção. Não é todo mundo que recebe benefício e paga imposto, não, é sobre os proventos. Isso é bem importante, né, de deixar bem delimitado. Segundo ponto importante, colegas, a Procuradoria da Fazenda Nacional não contesta mais essas ações. Então, olhem que ação interessante de a gente trabalhar. A partir do momento que vocês ingressam com a ação, porque o que acaba acontecendo? Qual é a grande controvérsia que hoje tem nessas ações? O INSS, bom, como o STJ já disse que o rol é taxativo, eu tenho que enquadrar no rol, né, da Lei 7713 de 88, no artigo 6º. São aquelas doenças que estão lá. Eu até tenho um espaço para trabalhar a equiparação, mas assim, na alienação grave, por exemplo, ali eu tenho um espaço para discutir o que é alienação grave, né? Eu tenho um espaço para discutir o que é cardiopatia grave, mas eu não posso fazer aquelas equiparações clássicas que a gente faz, por exemplo, no rol dos anexos dos decretos da aposentadoria especial, né? De colocar um engenheiro mecânico no local do engenheiro, ou fazer outro tipo de equiparação por profissão que esteja relacionado lá. Aqui o STJ já decidiu que o rol ele é taxativo. Então, quando vocês forem requerer a Previdência Social pelo meu INSS, aqui entra no Previdenciarista Digital, faz o requerimento através do meu INSS ou do INSS Digital, a Previdência, via de regra, não nega também. Se vocês estiverem comprovando com laudo, lembrando que o laudo não precisa ser um laudo oficial, pode ser laudos médicos, receituários, internações, o STJ também já decidiu nesse sentido. A Previdência reconhece, mas ela define o termo inicial da isenção na data do protocolo. Ela não retroage à data do início da doença, como o STJ determina que deva acontecer, né? Então, isso. As ações judiciais de vocês, via de regra, serão justamente ações de cobrança, para cobrar valores devidos, né, retroativos à data do pedido. Nesses casos, a Procuradoria da Fazenda Nacional não tem sequer contestado. Depois de muitos anos contestando, ela recebeu autorização e ela não contesta. Não, mas data do pedido ou data do documento médico que informa o não, a Previdência Social, via de regra, difere da data do pedido. Ela não cumpre a decisão do STJ, contida na súmula, deixa eu ver qual é a súmula, acho que é a 250, né? Que trata sobre esse tema. Não tem uma súmula que trata exatamente sobre esse tema, mas a Previdência, ela não costuma reconhecer, Fernando, da data da doença, isso. Como já decidiu o STJ. Ela decide na data do pedido. Então, eu vou pedir a minha isenção por um câncer que eu esteja tratando já há 4 anos, eu peço hoje e é deferido hoje, eu vou ter isenção a partir do mês que vem. Eu não vou ter a devolução dos valores que foram descontados. Isso via de regra, né, gente? E aí abre-se, né, a possibilidade de estar buscando esses valores devidos e não pagos no pedido administrativo por um sistema que é rápido. Outra questão importante é que a Procuradoria da Fazenda é muito colaborativa nesses processos. A gente não tem problema com a execução invertida, eles trazem a documentação, inclusive quando envolve previdência complementar, onde eu tenho que ter a entidade, o fundo de pensão, e eu tenho que ter a união também, né? Por quê? Porque eu tenho um litisconsórcio passivo aí, porque envolve, na verdade, o fundo de pensão e a união, porque o fundo de pensão apenas arrecada e recolhe para os cofres, né? Ele é apenas o arrecadador. Então, nesses casos, inclusive, a Procuradoria da República traz ao processo... Da Fazenda, desculpa. A Procuradoria da Fazenda, que representa a União e o Juízo, né? Ela traz ao processo também esses valores, assim. Então, eu tenho um processo judicial, assim, via de regra, tranquilo, né?
ante uma análise administrativa que costuma deferir a partir apenas do pedido, né? Eu tenho outros pontos, mas vamos seguir o debate e eu vou trazendo aos poucos, né, junto com vocês. Aonde é feito esse pedido? Desculpe, Fernando, só para a gente passar essa fase do requerimento administrativo, Alexandre. O pedido é feito no INSS. Tá. Isso tem um. Dá para fazer no meu INSS. No meu INSS, tá ótimo. Sim. Tá. Sim, o pedido é feito através do meu INSS, né? Claro, se estiver envolvendo, porque a isenção ela é muito clara, ela é sobre proventos de aposentadoria. Isso. Pode ser fundo privado, complementar, ou fundo público. No caso, fundo do regime geral ou fundo do regime próprio. Se vocês estiverem postulando uma isenção para servidor público, aí vocês devem buscar o regime próprio. Se vocês estiverem postulando uma isenção de previdência complementar, devem procurar a Previa, a FUNCEF, claro. a entidade responsável. O INSS responde naquilo que toca ao fundo do regime geral, né? Uhum. Fernando, responde o Délio aí, e aí tu segue teu raciocínio, por favor. Eu acredito que justamente a intervenção do Triqueza ela foi oportuna para fazer uma certa síntese e dialoga com a tua colocação, Anderson, do respeito à prescrição, né? Porque a ação judicial é para buscar os valores pretéritos anteriores a Délio, e a partir da confirmação da doença pelos documentos médicos particulares do segurado, né? Respeitada ali, me parece, a prescrição quinquenal que a gente estava trabalhando justamente lá com a histórica súmula 85 do STJ, né? Agora, quando o Alexandre estava falando, ele domina muito a questão do processo administrativo, outra que eu queria te colocar uma questão que é a seguinte, dentro do que eu chamei ali na introdução de um direito infortunístico, né, de uma lógica infortunística. Nós temos as incapacidades, os benefícios por incapacidades, nós temos aqui a questão das isenções e doenças graves, e a gente também tem, só para distinguir mundos, né, a gente tem aquela questão da aposentadoria por deficiente, em que o INSS vai examinar na perícia, me corrija, se eu estiver errado aí, né, o grau de incapacidade. Recentemente teve um questionamento em que o segurado ele foi identificado com grau médio e relatou que várias pessoas da mesma condição eram classificadas como grau máximo, né, e a dúvida é como fazer essa análise para saber se vale a pena discutir isso via recurso administrativo ou até via processo judicial. É mais um item dentro desses cenários que a gente deve diferenciar, me parece, aqui dentro da comunidade. Como é que tu enxergas esses fenômenos que daqui a pouco eles estão muito próximos, o advogado pode se confundir nessa análise. Acho que seria bom abrir esse parênteses. Claro, claro. Só antes, Fernando, de te responder, só para esclarecer, eu sei que tu já esclareceu para o Délio, mas só para deixar bem claro, eu estou trazendo, digamos assim, uma regra geral, não que vai ser sempre assim, viu, Délio? Pode acontecer de requerer o pedido de isenção e o serviço de perícia médica indeferir por completo. Aí tem que ingressar com a ação para aprovar a isenção, primeiramente, e depois, consequentemente, receber os valores desde a data do início da doença. Mas pela experiência que tenho com esse requerimento administrativo, a Previdência, se a gente comprova a doença, ela não costuma indeferir. Porém, ela não paga desde o início da doença, ela costuma pagar na competência, isentar na competência posterior. Aí é que se transforma numa ação de cobrança. Fernando, o critério me parece que é o seguinte, né? Qual é o objetivo da lei, né? O objetivo da lei é amenizar a vida da pessoa que tem uma doença grave. Esse é o objetivo da isenção, né? Pessoas que têm doença grave, crônicas, que exijam tratamento continuado, a lei tem como objetivo, digamos assim, dar uma sobrevida financeira para essa pessoa, para ela poder pagar o tratamento dela. Então, o critério realmente são aquelas doenças que estão contidas ali no artigo 6º, né, inciso 14, né, artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88. Então, eu preciso, claro, comprovar que o meu cliente tem alguma daquelas doenças, que são alienação grave, tuberculose, tem ali cardiopatia grave, AIDS,
né? Tem a doença de Paget, são muito parecidas com aquelas doenças do artigo 151 que isentam de carência na Lei 8.213. Só que aqui, pela decisão do STJ, a gente não pode fazer equiparação, né? Bom, aí o que acontece? Alguns benefícios incidem em imposto de renda e outros não incidem. Aqui eu vou pedir uma ajuda para os colegas previdenciaristas mais tributaristas. Eu acho que o Márcio e o Anderson têm muito essa vocação, mas me parece, me corrijam se eu estou errado, os benefícios que não incidirão em imposto de renda serão o benefício por incapacidade temporária e o benefício por incapacidade permanente, né, que são os benefícios por incapacidade. Os demais benefícios, todos eles, estando na faixa do imposto de renda, vão ter a retenção do imposto de renda. Eu acho que a única isenção é aquela por idade só, né? Que daí tem genérica. Isso. Agora, a princípio, tá? Doença paga imposto de renda, tá? Eu também acho. Remunerou, pagou. Mesmo que seja doença grave. Uhum. Tem que haver a postulação. Não, porque a isenção é para proventos de aposentadoria. Ah, sim. O problema é esse. A eu lei tinha a impressão que o incapacidade temporária não incidia imposto. Não, ele tem... Que daria para se buscar, por analogia, a pensão por morte? Sim, a pensão... Eu acho que... muito dessa minha convicção... Essa minha convicção, talvez ela tenha se formado pelo fato de que é muito difícil. Normalmente, os benefícios por incapacidade... Passar de 1900. Eles estão em valores mais baixos, né? A gente não costuma, né? É mais comum das aposentadorias, né? O artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713, que é a lei do imposto de renda, ele vai dizer o seguinte: estão isentos, né? Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos. Aí o inciso 14 vai dizer: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, daí vem, né? Então, assim, a aposentadoria por acidente de trabalho já está isenta. Ponto. B92, isenção, tá? Não é B92, é B32, aí vai ter que estar enquadrado numa daquelas hipóteses ali de doenças graves. Não tem aqui expressamente prevista a pensão por morte e muito menos os benefícios temporários por incapacidade. E, a isenção é algo que se interpreta restritivamente. Era isso que eu ia dizer. Porque é renúncia fiscal. Uhum. É renúncia fiscal, a gente interpreta restritivamente. A gente não pode dar uma interpretação extensiva aqui no sentido de albergar outras hipóteses, apesar de que existe sim a discussão sobre os proventos pagos por entidades fechadas de previdência privada. Existe a discussão, mas, se não me engano, não é uma discussão hoje pacífica, em que pese tenhamos no TRF da 4ª Região aqui, é bastante comum eles estenderem isso, né, da isenção do imposto de renda quando se trata de complementação de aposentadoria, né, quando é complementação de aposentadoria. Então, só para fazer o esclarecimento, quem regula a matéria da isenção, legalmente falando, é a 7713, que é a lei do imposto de renda, e aí o Délio já trouxe para nós aqui o artigo 6º, inciso 14. Existem outros incisos ali, né? Por exemplo, tem aqui um inciso que fala de pensões e proventos, mas aí concedidos nos termos de uns decretos específicos, né? De ex-combatente. Para variar, os ex-combatentes, Forças Armadas, sempre tem uma regrinha, né? Mais específica ali. Mas é isso, gente, é isso, tá? Seria o inciso 14 que a gente está tratando aqui, quando é previdência oficial. O Marlon já quer faturar o senhorim, como se diz aqui na Serra. O Alexandre está perguntando se a restituição é em dobro dos valores. Não é em dobro. Mas, colegas, o que eu quero dizer assim para vocês, na linha do que o Márcio trouxe, assim, essa é uma área muito boa de atuar, por quê? Porque a Previdência não cumpre, né, o papel de orientar contra a isenção, até porque ela até tem a ciência, né, pela principiologia do processo, ela teria o dever, né, de agir de ofício, né, se ela tem ciência, se ela desconta imposto de renda e sabe que aquela pessoa portadora de uma doença que enquadra na isenção, ela deveria isentar, ela não isenta.
E quero dizer para vocês, assim, eu não tenho os dados, nós estamos vivendo uma era complicada de fazer afirmações, mas podem ter certeza que mais de 90% das pessoas que têm direito a essa isenção não estão isentas, né? Não. E quando não estão porque não sabem que têm direito. E muitas vezes a doença, ela vem posteriormente, ela se agrava, ela toma características que enquadra na lei posteriormente. Quando a gente trata de previdência complementar, que o Márcio referiu bem, não é uma matéria tão pacífica, deem uma avaliada no Tribunal Regional Federal que vocês atuam, mas assim, se torna muito atrativo. Por quê? Porque normalmente os descontos são bem altos, né? Então a gente cumula os descontos no regime, no fundo público com o do fundo privado, e são ações que acumulam valores grandes com a Procuradoria, né, renunciando, não contestando, um processo com execução facilitada, porque a União Federal tem todos os dados, ela tem a planilha completa dos descontos. Quando eu peço a execução invertida, vem pronto, né? Vocês podem avaliar e, conforme for apresentar um contracálculo, né? Um valor, se for o caso, de tiver errado, mas normalmente não costuma dar problema nesses processos, né? E eu sinto aqui, pela prática aqui em Porto Alegre, que a gente tem um cenário, né, muito positivo ainda. Não tem aquelas pechas que a gente está vendo no juiz federal em matéria previdenciária, talvez por ter muitas demandas, assim, né? Então, como não é uma área tão demandada, a gente ainda vê um pouquinho, Márcio, aquele clima de 2002, 2003, sabe? Saudoso. Bom, né? Que funcionava assim antes, né? Na área de benefício. Ô, Triqueiro, olha só, acho que tu não me respondeu. Tu não me respondeu, eu começo a levantar a voz aqui já, porque eu tô me recuperando, né, Anderson? Eu acordei, eu tô começando a acordar, eu tô tomando meu chimarrão. Olha só. Pode dar a pergunta, Alexandre. Esse cenário da isenção, acho que a gente conseguiu ir bem. Agora, com relação àquela questão da aposentadoria do deficiente, que a gente vai ter que também fazer o mesmo encaminhamento no INSS digital ali, né? Qual que é a diferença da documentação médica? Vou limitar essa pergunta, então. Porque aqui nós vamos pegar o rol das isenções, nós vamos pegar o atestado médico para pegar o período exato ali, desde quando tem a doença grave. Mas com relação àquele questionamento de que normativo nós vamos usar ali, se é IN77, o que a gente vai usar para diferenciar essa situação de uma aposentadoria do deficiente que vai envolver aqueles graus, médio, elevado, enfim. Vai. Tá sem sol, querido. Agora levei fé no Triquês. Vai, querido. Te entendi e realmente não te respondi, né? Fernando, o que vai ser levado em consideração com relação também à aposentadoria ao deficiente é a doença, né? Então, assim, se a caracterização dessa deficiência se deu através de uma doença que não se encontra no rol lá do artigo, né, no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7713 de 88, não vai incidir a isenção de imposto de renda. Então, para que um aposentado, seja por idade, né, ao deficiente, seja por tempo de contribuição ao deficiente, consiga a isenção do imposto de renda, ele vai ter que confirmar na avaliação biopsicossocial que o CID do qual partiu a avaliação, porque toda avaliação biopsicossocial parte de uma doença, né, que esse CID, essa doença, está lá prevista no rol das doenças que isentam. Se não tiver prevista no rol das doenças, seja média, grave, moderada, grave ou leve, não vai isentar, né? Então, o critério é a doença que ensejou a avaliação biopsicossocial. Tá, só uma questão, acho que ficou muito bem aqui, tem uma pergunta que, Marlon, é muito comum, se a restituição é em dobro. Isso é uma questão consumerista. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor trata da repetição do débito do consumidor em dobro, quando ele é cobrado indevidamente. Isso não se aplica no direito tributário. Tá? O direito tributário não trabalha com repetição do débito em dobro. Não acontece isso. Tá? Não é assim. Nem adianta pedir, porque é sucumbência na certa, se tu colocar isso no valor da causa. Então, só fica a dica aí. Tá? Então,
Não vamos confundir direito do consumidor com o direito tributário aqui, tá? Gurizada, um ponto muito legal que eu gostaria de trabalhar, até porque tem sido uma das batidas do Márcio nas aulas de segunda-feira, tá? Quando o Márcio traz, olha, nós precisamos ganhar dinheiro, nós estamos deixando de faturar e tal. Bom, Alexandre, gurizes, dicas de como cobrar honorários nesses casos. Eu acho muito importante a gente trabalhar, né? Porque tá todo mundo acostumado com os benefícios. Eu cobro 2, cobro 3, cobro 20, 25, 30%, tá? Como cobrar aí? Geralmente, vamos cobrar um percentual daquilo que a gente restituir, vamos cobrar vamos projetar para frente, aumentar um pouco os percentuais. O que vocês acham por isso? Bueno, posso começar? Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer uma avaliação, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação do caso concreto. Tem atrasados bons, beleza. Então, a gente pode ficar mais tranquilo e cobrar 30%, 25%, conforme vocês praticam nos escritórios, 20% sobre o valor do montante dos atrasados. Prospectivamente falando, né, daqui para frente, na medida em que, uma vez obtido o resultado, ele vai ser isento, em tese, para sempre, dá para se pensar num valor atrelado ao que ele deixa de pagar daqui para frente. Vamos lá, que quando a gente faz um pedido administrativo de aposentadoria, a gente cobra o equivalente a 3 vezes o valor de um benefício, ou 2 vezes o valor de um benefício. Bom, se eu vou tratar de isenção de imposto de renda, claro que o valor é menor, né, do que um benefício, é evidente. Eu posso trabalhar assim, olha, eu vou te cobrar o prospectivo equivalente a 10 vezes a isenção que eu estou conseguindo para ti. 5 vezes, 8 vezes. Vai depender muito, porque às vezes a isenção é R$200, às vezes a isenção é R$1.000. R$1.000 é difícil, porque considerando que o teto previdenciário é 6.400, eu não chego a pagar R$1.000 de imposto de renda quando eu ganho 6.400, né? Porque se for pensar que eu tenho as faixas, o imposto de renda ele é progressivo, ele não vai chegar, embora ele chegue na alíquota de 27,5%, eu não vou pagar 27,5% sobre 6.000, então, e ainda mais que eu deduzo algumas coisas ali que eu posso deduzir, não tem contribuição previdenciária, mas não vai dar 6.000, não vai dar 1.000 de imposto de renda. Né? Mensal, isso que você está dizendo, né? Mensal, claro, que a isenção digamos, o desconto é mensal, né? Sobre a parcela paga, né? Então, eu cobraria dessa forma, havendo atrasados, uma parcela dos atrasados, havendo atrasados e prospectivos, o prospectivo sempre vai ter, né? Eu também pegaria ali um valor atrelado ao número de parcelas prospectivas que ele vai deixar de pagar e a gente faz uma equivalência ali, né? Na verdade, ele deixa de pagar para o fisco, paga para ti por uns meses. Depois ele para de pagar. Acho que Alexandre, alguma outra sugestão? Não, eu acho que o Márcio trouxe todos os pontos. É isso aí. Eu acho que é muito da gente cuidar, né? Porque nem sempre esse cliente vem procurando esse tipo de processo, né? A gente que acaba alertando, né, do direito quando a gente avalia. Com relação aos honorários, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que é exatamente o ponto. Aproveitem, né, os atrasados. Eu coloquei alguns precedentes importantes, até numa matéria que o Fernando compartilhou conosco essa semana, que está muito interessante. Eu coloquei todos aqui, né? E aqui tem vejo um último ponto que eu botei em cima do comentário do Délio, né? O agravo no RESP 1.156.742 é o processo em que o STJ disse que o termo inicial é a data da comprovação da doença. Vejam bem, gente, isso é bem importante, né? Pouco importa se a doença está curada, se eu não estou mais fazendo tratamento. Também já decidiu o STJ, eu coloquei... Não há incapacidade. Não está em jogo incapacidade. Não está. Não, eu coloquei aqui, ó, o tema 627, ó, e já é um outro tema, a súmula 627, que diz que o sucesso do tratamento não afasta. Então, se vocês tiverem uma pessoa que teve câncer, fez a quimioterapia, está tratado, não tem mais, digamos assim, o tratamento da neoplasia maligna, o fato dela ter tido o câncer garante isenção. Então, o que o Márcio referiu é muito importante. Normalmente, essas ações geram muitos atrasados, né? Geram porque a pessoa não pede. Então, eu acho que aproveitem isso, eu acho que aí tem um ponto importante para a gente estar cobrando, né? Invadindo um pouco a tua fala e complementando, este é um mercado, e a gente fala bem claramente, mercado, não tem problema nenhum, muito bom para trabalhar para servidores de alto escalão. Servidores públicos do alto escalão, que têm os impostos pagos, retidos na fonte,
e que tenham salários, subsídios, remunerações e vencimentos de 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mil reais, existe. Estas pessoas, elas restituem caminhões de dinheiro. Caminhões de dinheiro quando verificada uma cardiopatia grave, quando verificada uma neoplasia ou aquelas doenças lá. Então, é um mercado que normalmente nós, previdenciaristas, nós não adentramos no mundo dos servidores, salvo aqueles que se aventuram pelo regime próprio. Mas é interessante aqui, existe uma disputa por esse tipo de trabalhador, por uma matéria que olha, muito próxima, tributária, mas ela é muito próxima do direito previdenciário. É muito próximo de um trabalho, de um benefício por incapacidade. Eu digo o trabalho do advogado. Só que é mais fácil que trabalhar o benefício por incapacidade, porque eu não preciso demonstrar a relação da doença com a possibilidade de trabalhar. Eu só preciso demonstrar a doença. Eu só preciso demonstrar estar... Um cardiopata que fez safena e que está curado não deixa de ser um cardiopata. Não deixa de ser um cardiopata. Ele continua tendo a cardiopatia grave e continua sendo candidato à isenção do imposto de renda. Então, é um mercado para se buscar no serviço público um cliente de alto nível, porque imaginem alguém com salário de 25, 26 mil reais, que é muito comum no alto escalão, procuradorias, você pega ali magistratura, servidores de TRF, não tem servidor do TRF, analista a nível superior, ganhando menos de 15, 16, 17 mil reais. E isso gera imposto de renda retido na fonte de 3, 4, 5, 6, 8 mil reais. Imaginem vocês pegarem 3, 4 anos para trás de 8 mil reais. É mais do que qualquer ação previdenciária que envolva teto. Sem contestação, hein? Sem contestação do réu. Claro. Quando eu estou diante de um servidor estadual, eu tenho que fazer uma análise, obviamente, uma análise de conveniência do meu processo, na medida em que, apesar do imposto de renda ser federal, o responsável pelo recolhimento e porque está na repartição tributária é o Estado. Então, a ação é contra o Estado. E sendo a ação contra o Estado, eventuais atrasados serão pagos pelo Estado por precatórios estaduais que, por vezes, podem estar aí atrasados. Normalmente estão. Mas, sendo federal o servidor, não hesitem. E outra, é estadual. Tudo bem. Se você jogar com 3, 4 valores de imposto de renda retidos daqui para frente como uma forma de pagar honorários, já valeu, se o servidor é de alto escalão. Então, fica aqui a dica, né? Sempre é importante a gente mensurar isso. Alexandre, 2 perguntas para a gente já fazer o encaminhamento do nosso café, da Raquel primeiro. Deixa eu só dar um pitaco antes da questão dos honorários. Como realmente o Triquez colocou antes, assim, né? Pode ser que o cliente ele não venha especificamente por essa questão, né, no escritório, ele já tem algum outro histórico, a gente pode trabalhar aí um pacote, né? Eu gosto de fazer bastante esse tipo de rearranjo, né? Com processos aí daqui a pouco que já estão em andamento, alguma coisa com relação ao INSS, alguma outra demanda, isso também tem que ser pensado. A gente está aqui começando um café, querendo ou não, um café do G4, falando em questão de tributária, questão de isenção. Então, daqui a pouco seja uma outra circunstância que seja possível a gente fazer, né? Não tenho medo de colocar, enfim, a questão. Muitas vezes o nosso colega ele fica um pouco mais receoso, porque já tem um contrato assinado, mas dá para se fazer um rearranjo e colocar as questões de uma maneira a se construir um pacote com o cliente, né? Só isso. Boa. Vamos só fazer o encaminhamento, então, gurizes. Primeiro é da Raquel, tá? E quem usa marca-passo é aposentado, mas continua trabalhando como autônomo. Eu falo em cardiopatia grave, teria que fazer o enquadramento de cardiopatia grave, né? E o fato de estar trabalhando não faz qualquer diferença. Mas a isenção é apenas sobre proventos de aposentadoria. Sim, mas, por exemplo, em nenhum momento vai ser analisado, o cara está trabalhando e não tem direito, né? Não está em jogo a incapacidade para o trabalho. Bem claro isso. Não é incapacidade que está em jogo, é a doença. Essa é a diferença básica para o previdenciário.
o critério que a Raquel pergunta, né, com relação a... aí está a margem que a gente pode discutir, porque o STJ vem e diz no tema 250, né, é um representativo, portanto, ele vai ser cumprido pelos tribunais, né, e pelos juízes monocráticos, de que o rol de doenças é taxativo. Então, eu não tenho como fugir daquelas doenças. Mas a gente sabe que o enquadramento naquelas doenças tem sim uma margem para discussão, que é o caso que ela traz, o portador de marca-passo, o que é considerado cardiopatia grave, a própria alienação mental gera muitos debates, né? Um transtorno bipolar crônico, que a pessoa precisa de muita medicação, não consegue levantar da cama de manhã, né? Tem ideação suicida, é alienação mental grave, não é? Esses debates a gente pode fazer, né? E, tranquilamente. O que eu não posso é tentar pegar diabetes e equiparar com cardiopatia, ou fazer aquelas equiparações mais clássicas que a gente está acostumado a fazer quando o rol não é taxativo, né? Então, não vejo problema, Raquel. Acho que vale a pena brigar sim, né? Mas sempre protocolando antes no INSS. É fundamental. Fernando, tu já respondeu, mas ratifica aí. Eu não sei qual foi o colega ou a colega, né, que está fazendo essa pergunta. Nós já respondemos, mas toca a ficha aí. Os atrasados são dos últimos 5 anos. Se o início da doença aconteceu antes, aí tem regra de prescrição, salvo essas hipóteses de não aplicação da prescrição aí que foram trabalhadas por vocês, do absolutamente incapazes, esse debate aí, porque houve realmente nesse caso, uma demora, né, na busca pelo Poder Judiciário. Quando passa de 5 anos, se aplica a súmula 85 do STJ. A Valderias coloca um comentário aqui, só porque é importante a gente fazer essa avaliação. A Valderias fala assim, a recidiva da doença não elimina a isenção. Eu acho que ela está querendo dizer que a cura da doença não, porque a recidiva é quando a doença volta a agravar-se, né? A recidiva é quando eu me recuperei e a doença tem, digamos, uma recaída. Recidiva é quando volto a ter o problema. Isso. E eu deixei de ter. Então, acho só uma questão de terminologia aqui para a gente não... Eu acho que o que ela quis dizer aqui foi a melhora do quadro não elimina a isenção. Verdade, a melhora do quadro não elimina a isenção. Súmula 627 do STJ. Pô, já tinha até colocado essa súmula aqui, né? Sim, tá mais acima. Aqui o Délio, e a última pergunta que eu acho que é importante, o Délio pergunta, né? Se já faleceu o segurado, enfim, o servidor, é possível buscar os atrasados? Eu entendo que sim, desde que já tenha sido postulado isso. Isso aí. Já tenha sido postulado. Morreu depois de postular, ok. Aí vai ser várias disputado. Decisões do STJ nesse sentido, Márcio, de que essas decisões, elas são... Não, esses pedidos são... Como é que se chama? Personalíssimos. Muito persone. Personalíssimos. A própria lei previdenciária, eu não sei se... claro, para questões previdenciárias, não tributárias, mas eu acho que é o 112, se eu não me engano. Agora eu não lembro qual é o artigo que fala que os habilitados teriam direito... os dependentes têm direito a buscar os atrasados, desde que impulsionados pelo próprio segurado falecido. Eu não sei se é o 112, talvez eu esteja enganado. Mas a lei previdenciária já prevê isso. Por isso, pois não. Só mais 2 pontos. Esse tema é muito show. Eu acho que fomos muito felizes em trazer no feriado, né? Só 2 questões. Eu estou com alguns processos meus abertos aqui, vi num processo um fato importante para compartilhar com os colegas. Pessoal, quando o INSS não defere na via administrativa, às vezes ele não defere, eu comentei que ele é um bom deferidor, só que do pedido para frente, né? Ele costuma deferir, mas quando ele não defere, é amplamente bem aceito no judiciário a antecipação de tutela, a tutela de urgência, diferentemente das nossas ações clássicas de benefício. Então, vocês devem tomar um cuidado, complementando o que o Márcio trouxe, na hora da confecção do contrato, talvez prever uma cláusula específica para isenção na antecipação, né? Porque isso pode certamente atrapalhar o recebimento dos retroativos. Então, façam uma cláusula condicionada, se for deferida a tutela de urgência, o honorário é cobrado de uma forma um pouco diferente, né? Porque ele vai redundar num retroativo muito menor, provavelmente. E um último ponto também que eu lembrei, para a gente realmente fechar o assunto,
eu queria saber a opinião de vocês, rapidinho, é o polo passivo, né? Eu costumo sempre incluir no polo passivo apenas a União. Aqui em Porto Alegre, quando incluo o INSS, de ofício o magistrado retira e manda seguir o processo apenas contra a União, por entender que o INSS não deve responder. Vocês concordam? Absolutamente sim. Absolutamente sim. O INSS não é parte na restituição do tributo. Tu não vai pedir benefício, né? O que ele faz, ele é apenas o responsável pela perícia no caso de regimes próprios federais e no caso de de regime geral de previdência. Mas no Estado, por exemplo, se você está diante de um servidor estadual, você entra contra o Estado e não entra contra a União. Não entra contra a União. Se você entrar contra a União, você vai ser extinto o processo, por incompetência. Vai ser extinto, primeiro, por incompetência, por ilegitimidade e, por consequência, também pela incompetência do juízo, porque você vai ter que entrar no federal. E é uma questão estadual aqui. Porque por mais que o imposto de renda seja federal, desculpe, Fernando, por mais que ele seja federal, o imposto de renda, ele, no caso do Estado, ele é recolhido pelo Estado, que também é credor de imposto de renda na repartição do tributo. Então, ele fica no Estado. Tem uma parte, né? Tá. Não, achei interessante essa questão que tu levantaste da tutela de urgência. Processualmente, daria para pensar também, se tivesse algum obstáculo aí com o magistrado, a tutela de evidência, né? Nesse caso aí porque nós temos ali a prova documental e nós temos uma jurisprudência consolidada, diz o 300, estava revisando aqui o 311, inciso 2. Estou trabalhando bastante com esse artigo ultimamente, porque ele está ganhando salário, né? Daqui a pouco o juiz diz que urgência que ele tem. Se ele tem, que nem o Márcio fala, se ele tem um alto padrão, se ele tem um salário já alto. Não vou dar, eu vou esperar o trânsito. Não, excelência, vai ter uma evidência aqui do direito, com a prova documental, com a jurisprudência consolidada do STJ, com a posição da própria parte contrária, que em outras situações não oferece resistência. Talvez seja uma alternativa excelente. Boa. Nesse meu caso, ele deferiu a tutela provisória, né, para suspender a exigibilidade do imposto, na forma do artigo 6º, mas eu concordo contigo, Fernando. Eu acho que a tutela de evidência me parece muito lógica, considerando, inclusive, dá para trabalhar. Deixa eu comentar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a contestação do procurador da União. Mas a própria portaria que diz que ele não está obrigado a contestar, né? Quer dizer, é uma matéria assim que está tão pacificada, tá tão evidente, que nem mesmo Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu já compartilho com os colegas. Na verdade, isso está autorizado pela Lei 10.522 de 2002, artigo 19 da Lei 10.522. Então, a lei que autoriza, né, essa é a lei que autoriza, né, o procurador aqui da União a não contestar, 10.522 de 2002, no artigo 19, mas de forma específica para essa matéria, colegas, é a portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, número 502 de 2016. Então, portaria 502 de 2016, que diz que o procurador da União aqui no processo, ele está autorizado a não recorrer pela matéria, caso se comprove que a pessoa é portadora de alguma das doenças elencadas lá, o que reforça o que tu falaste, né, Fernando? Riqueza, sensacional. Eu vou até indicar para o pessoal domingo. Eu estou fazendo minhas lives de processo, fazendo uma recapitulação de 5 anos de vigência do código, e com vieses assim. Semana passada foi o viés da magistratura, e esse domingo foi sobre o viés da Advocacia Pública Federal. A gente trouxe um procurador da AGU lá de Pernambuco, e ele justamente falou dessa portaria 502, que foi o grande marco para a advocacia deixar de, como historicamente fazia, recorrer de tudo, até a Brasília e tal. Então, é sensacional essa tua lembrança. Ali está a tua menção ali também no chat, né? Portaria 502, porque foi um tema de debate. Quem quiser
tá lá no YouTube esse debate sobre essa portaria 502 da Advocacia Pública, dizendo que ela mesma se sente mais tranquila, porque já não queria recorrer antes, mas tinha toda uma burocracia institucional que acabou melhorando bastante. Que legal. Não, eu já ouvi também isso de advogados públicos, amigos, no sentido de que era um pleito antigo, né, e que eles ficavam numa situação horrível, e que agora eles têm a possibilidade de não contestar, né? É isso, então, Crises? É isso aí. Beleza, então, segunda-feira vocês terão aula com o Márcio, é isso? Segunda-feira é com o Márcio, e depois, terça-feira, nós temos o nosso encontro todas as terças. É isso, gurizada, um bom feriado. Eu não sei se o Fernando vai assar uma carne hoje, talvez, de noite, né, Fernando? Ou não? Ou não? Hoje não? Não, nós vamos comer fora, levar a Betininha, dar uma volta, porque tem sol em Gramado. Tá ótimo, então. Bom feriado para vocês, gurizes. Bom feriado para toda a comunidade. Muito obrigado. Olha, tivemos Não esqueçam que vocês têm, o pessoal da comunidade, um compromisso conosco no nosso evento, no nosso curso gratuito. A gente quer vocês lá para aprender, mas para ajudar. Vocês vão fazer barulho para nós também. Vamos lá, gurizada. Isso, para quem ainda não se inscreveu... Família, hein? Família. Para quem ainda não se inscreveu, tá aí o endereço. Acredito que todos estejam inscritos, né? Mas tá aí, então. Um grande abraço, gurizada G4 na área G4. Um bom feriado, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.